A Grande Vitória, capítulo 14, livro O Guardião da Meia-Noite. Antes de prosseguirmos, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e seguir o canal Holistiquês Oficial. Era o ano de 1983 e fui convidado para um encontro com o Guardião dos 7 Portais das Trevas. Fui imediatamente ao seu encontro. Quando cheguei, ele me saudou com um gesto característico. Salve, Guardião da Meia-Noite. Eu não esqueci de sua oferta da ajuda. Estou precisando dela. Do que se trata, Guardião? Fui designado pela lei para proteger o encarnado e não posso falhar. Por isto, quero sua ajuda na proteção dele. Eu o protegerei como se fosse minha responsabilidade. Eu agradeço, não me esquecerei disto, companheiro. Para o Guardião dos 7 Portais das Trevas chamar alguém de companheiro, deveria querer dizer que ele tinha um bom conceito deste alguém. Isto me deixou feliz. Mas não será fácil. Não me preocupo com dificuldades. Poderá perder o seu pescoço na defesa dele. Não me preocupo com isto. Poderá ser destituído do seu posto de Guardião da Meia-Noite se houver alguma falha. Serei vigilante. Terá que ser discreto, apesar de ser o maior de sua linha. Anularei-me por completo. Não admitirei traição, pois quem me trai eu degolo. Eu odeio os traidores e o senhor sabe disto. Terá que combater o outro guardião do ponto de força da 7ª linha. Eu me arrisco e pagarei o preço do desafio. Apenas não infringirei a lei. Nem eu lhe pediria isso. Então conte comigo, grande guardião. Nisto eu ouvi uma grande ovação por parte de muitos guardiões de pontos de força. O que é isto, grande guardião? São aqueles que aceitaram minhas condições para tal empreitada. São os mais poderosos que há no serviço da lei da Umbanda. Estão faltando uns poucos que não farão parte da luta. Quem é o protegido? Ninguém além de um protegido meu. E quando eu protejo alguém, a proteção é total. Além deles, eu enviarei meus melhores escravos quando assim se fizer necessário. E eu vi se levantarem os mais terríveis carrascos da lei. Aquele salão se parecia com a Assembleia. Havia em seu interior apenas guardiões da lei e da Umbanda nas trevas, todos tão poderosos como eu e muitos temidos por sua combatividade no serviço da lei. O guardião levantou-se do seu trono e volatizou-se. Nós o seguimos. Quando chegamos ao lugar onde estava o protegido, fiquei decepcionado. Não era um milionário ou um governante. Enfim, era apenas um ser comum como bilhões de outros seres. À sua esquerda estavam o 7 Porta, o Tranca-Tudo e outro para protegê-lo. O outro não quer que eu o cite. Acata o seu desejo de continuar incógnito. Havia também 2 pretos velhos que já conhecia há muito tempo, e mais 3 caboclos muito conhecidos. Um do mar, outro da mata e o terceiro da montanha. O guardião dos 7 portais apresentou todos aos seres de luz e falou: tudo o que for feito nas linhas deles será amortecido. Se precisarem de ajuda, eles o ajudarão. O velho negro respondeu: nós lhe agradecemos, Exu Guardião. Quando precisarmos, nós exigiremos o cumprimento do prometido por você. Dali, cada um voltou ao seu ponto de força. O tempo ia passando e eu, assim como os outros guardiões, passávamos de vez em quando para ver como ia o protegido do guardião. Aparentemente, tudo ia bem, pois os choques eram comuns para aqueles que combatiam as trevas. Um dia, eu fui desligado de todas as outras funções e mandado da guarda diurnamente ao protegido do guardião. Eu estava acostumado à liberdade e foi horrível ter sido obrigado a ficar ali preso. Mas quem ordenara fora o próprio Senhor dos Mortos, o Senhor Abaluaê. E quem era eu para não cumprir uma ordem direta dele? Junto comigo vieram outros 7 segundos Omolu com suas respectivas forças, todos enviados pelo guardião do ponto de força das trevas do Campo Santo ou cemitério. Pelo menos, tinha com quem conversar nas horas de folga. Foi neste tempo que eu reencontrei a rainha do ponto de força das trevas do mar. Ela era calada e não ligava para nós. Eu estava cansado da rotina e achava o médium um idiota bem intencionado. Só o chamava de idiota azarado. Um dia, ela aproximou-se de mim e fulminou-me com os olhos. Escute aqui, esqueleto imundo. Se o chamar mais uma vez de idiota, eu parto todos os seus ossos e os dissolvo no mar. Ele não é por acaso um idiota? Não vou ficar aqui mais tempo. Ela levantou seu cetro e eu fui jogado no chão. Estava sendo triturado. Minha força era nula perto de sua força. O velho negro interviu rapidamente e me salvou do aborrecimento. O poder dela igualava-se ao do grande guardião do cemitério, o poderoso Omulu. Eu é que não sabia de nada. Havia me esquecido que ela era a poderosa guardiã do ponto de força das trevas do mar. No mesmo instante, eu descobri tudo. Nós estávamos guardando o cavaleiro da estrela guia, que havia sentido no espírito o poder do príncipe das trevas. Levantei-me e falei: desculpe-me, rainha. Eu não sabia que era o... Fui interrompido pela voz do velho negro. Não fale, guardião. Eu só queria... Não fale, é uma ordem. Eu não pensava que... Não pense também. Se não pensava quando podia pensar, agora está proibido de pensar. Não pense e não fale. O ar ouve tudo e será muito ruim se o seu pensamento for ouvido. Eu não pensarei, chefe, nem falarei mais nada. Eu peço desculpas pelas minhas palavras, rainha, espero que aceite. Eu aceito, guardião, mas fica um aviso. Se houver traição, o culpado pagará com a própria existência. Não mais o chame de idiota azarado. Vigiava meus pensamentos ao extremo. Além do mais, eu também me escoltei com os mais leais e poderosos auxiliares.
Toda cautela era pouca. Aprendi a dormir com o olho aberto, como havia dito há muito tempo atrás o grande guardião. As encrencas começaram a acontecer algum tempo depois. Os choques vinham de todos os lados. O idiota começou a crescer rapidamente, foi sendo despertado pelos caboclos e pelo velho negro. Nós, à esquerda, não pensávamos nem falávamos. Quando chegou a hora certa, entramos no campo da magia pura. Os elementos foram conquistados. Os reinos elementares conheciam o antigo mago e respondiam com todos os seus poderes. Os inimigos começaram a cair um a um. Legiões inteiras de seres das trevas desapareciam do mundo subterrâneo para sempre. As 6 obrigações haviam se completado. Faltava apenas a 7ª, que era a mais difícil de todas. Era o chamado do ancestral místico à sua emanação. O idiota já não era um idiota, mas um poderoso mago que começava a ser despertado pelos mestres do saber da luz divina. Eu assistia a tudo calado, mas sabia que o confronto final iria acontecer. Os mestres do Grande Oriente começavam a chegar. A vigilância da luz era implacável. Não lhe dava um dia sequer de descanso, mas ele de nada desconfiava e até se revoltava com o excesso de deveres. Ofendeu-nos várias vezes com sua revolta, mas o cavaleiro puxava o bridão e o cavalo se tornava dócil. Estava indeciso quanto à 7ª obrigação. Seria o fim do livre-arbítrio. Os magos apertavam as cravelas e tinha que decidir-se. Por isso tomou a decisão. O ancestral místico assumia a sua luta e defesa. Todas as forças estavam à disposição, era só ir lá e levá-las. Nova indecisão, pois a primeira implicava em unir os 2 extremos, o da luz e o das trevas. Somente assim poderia lutar de igual para igual com o príncipe das trevas. Ele não sabia que a luta já havia começado e outra que estava lutando. De um lado estava o Grande Oriente, do outro o príncipe das trevas querendo levar novamente o cavaleiro da estrela guia. Nós à esquerda nos tornamos cruéis. Todos que ultrapassavam certa distância eram destruídos. O grande rei capitulou quando viu que ia cair também e aceitou o ar místico. Já havia perdido os melhores auxiliares. Lúcifer ainda insistia na luta, mas também sofria golpes profundos. O príncipe das trevas estava desesperado. Desferia golpes formidáveis e ainda assim o cavaleiro cavalgava. Os cristais foram abertos ao mago, o tempo também, e a luta se equilibrou um pouco. O príncipe recuou suas hostes e o cavaleiro pôde respirar um pouco. Quando o Grande Oriente soube dos planos do príncipe, preparou-se para a nova investida, mas dessa vez seria pior. Alguns, tanto da luz como das trevas, foram afastados, pois corriam perigo. Outros vieram pela direita e a esquerda foi assumida pelo próprio guardião das 7 portais das trevas. Eu perguntei-lhe o porquê de se expor. Eu corro o risco, companheiro. Se ele cair, não resistirá à nova prova diante do príncipe das trevas e se perderá para todo o sempre. Mas você corre o risco de cair junto com ele. Se ele cair, vou junto na queda. Não me interessa ficar nos 7 portais das trevas se a minha parte na luz não existe. Esta eu não entendi. Nem vou lhe explicar o que significa. A rainha também se pronunciou. Eu caio junto se o meu cavaleiro cair. Também não quero ficar só no meu ponto de força. Até o gênio do oráculo se manifestou. Eu vejo a vitória se souberem lutar. Eu os ajudarei, pois ele é o guardião do meu ponto de força. Eu nunca abandono um dos meus. O seu ancestral místico o conduziu por este caminho, mas não quer perdê-lo para as trevas. Eu assumirei a sua mente e o guiarei à vitória. Mas sua vitória tirará uma guardiã de um dos pontos de força. Eu sou o gênio do oráculo, já se esqueceram disto. Eu vejo o passado, o presente e o futuro. De tudo eu já sabia. Já tenho uma outra guardiã que assumirá o meu ponto de força no mar. O plano foi traçado, pois logo o combate final começaria. Só o mago não sabia de nada e isto complicava um pouco as coisas. Logo um choque terrível começou. O ancestral místico envolveu por inteiro o mago e o conduziu duramente. Era o cavalo sendo puxado pelo freio envolvido pelo ancestral místico que fazia tudo o que era preciso. O grande rei pediu paz e ofereceu ajuda. Era o ancestral místico enviando forças ao mago. Um a um, os recalcitrantes foram sendo dobrados pelo Grande Oriente. O mago buscou os guardiões dos mistérios tanto da luz como das trevas. Nenhum negou ajuda. Eu não sabia de nada, mas eles o conheciam na carne como um dos seus melhores servidores. E o choque começou. Cada um conhecia agora o outro lado e quais eram os amigos e inimigos. A cada derrota de um servidor do Príncipe das Trevas, milhares de almas eram libertadas e acolhidas pelos mestres da luz. A porta-estandarte já não vencia marcar o nome dos libertos das trevas pelo mago cego. Escreveram-se tantos livros como aqueles nomes que o Grande Oriente tem uma estante somente para eles. O mago assumiu seu nome de Cavaleiro da Estrela Guia. Até este dia, os servos do príncipe somente o vigiavam. Nem isto passou despercebido. Quando a luta estava no auge, o mago perdeu seu templo. Houve deserções à esquerda e à direita. Muitos achavam que ele iria perder a luta e sairiam em disparada. O mago ficou só em sua luta. O Grande Oriente lhe deu poderes maiores ainda e a guerra recomeçou.
Os terríveis cavaleiros das trevas foram colocados à disposição do mago e degolaram falanges inteiras de servos de príncipe. Após um breve período, o mago reabriu o templo. O príncipe levantou o que havia de pior nas trevas e lançou contra o templo. O mago foi obrigado a fechá-lo novamente. O príncipe sabia como atacar, mas já estava se expondo demais. Estava sendo atraído para uma cilada e não sabia. Este tinha sido o plano. O mago se recolheria para a defesa. O príncipe pensaria que havia ganho e sairia em campo para buscar a alma do cavaleiro. Falhou com sua estratégia, pois foi enganado pela vitória aparente. Finalmente houve o confronto entre o cavaleiro e o príncipe das trevas. O príncipe das trevas foi subjugado pelo ancestral místico e recebeu a marca do símbolo do cavaleiro, a estrela e as 3 cruzes. Foi obrigado a se retirar da luta e a esquecer para sempre o cavaleiro. Eu e os que participaram da luta toda sem arredar os pés, temos o sabor da vitória de todos. Afinal, um dia o cavaleiro desceu até nós e nos encaminhou para servirmos a lei da Umbanda e não o deixaríamos sozinho na hora em que mais precisava. Todos nós ganhamos estrelas em nossos símbolos. Foi um presente do ancestral místico do cavaleiro aos que não se acovardaram. Esta estrela nos tornou mais poderosos e aqueles que fugiram na pior hora da luta estão até hoje com a sensação de derrotados. Isto nós podemos ver nos seus olhos. É uma pena que tenham ficado com medo de cair, pois perderam a oportunidade de subirem um pouco. Nós, os da esquerda, voltamos à paz. Ainda comentei com os outros que foram mais ativos na luta. Quem disse que nunca aconteceria nada, tanto na luz como nas trevas? Fui eu, disse o guardião dos caminhos. E o que me diz de tudo isso que houve? Foi apenas um pequeno alvoroço. Ainda diz que foi somente um pequeno alvoroço quando nossos pescoços estavam sob uma guilhotina? Sim, isso só serviu para que afiássemos nossas armas, cortássemos alguns canalhas e mostrássemos que somos realmente. Hoje eles sabem que nas trevas não há amor, mas ódio. Não há humildade, mas soberba. Não há compaixão, mas somente vingança pura. Quem quiser amor, humildade e compaixão, que vai viver na luz. Aqui impera a lei dos mais fortes e mais espertos. Não é a própria lei quem diz que quem deve paga e quem merece recebe? Sim, a lei diz isto mesmo. Então vamos esperar que a lei nos diga quando mereceremos outro combate destes. Isto aqui já está monótono de novo, pois nada muda nas trevas. Espero que seja daqui a 7.000 anos, seu filho de uma rameira. Ele nada disse e caiu na gargalhada. Mas por que você me contou tudo isto, companheiro da meia-noite? E por que estava feliz quando chegou? É que fui convidado a mudar de lado há algum tempo atrás. Tentei me adaptar à luz, mas não deu certo. Cheguei à conclusão de que nada muda mesmo. Assim como nas trevas existem aqueles que querem subir e aqueles que querem descer. Na luz também eles existem. E o que tem isso de mais? Apenas que na luz temos que tentar impedir os que querem descer e ajudar aos que querem subir. Isto é certo, mas eu ainda não entendi o que você está tentando dizer. O que estou tentando dizer é que, se na luz existem tantos que querem descer, eu volto para as trevas para ajudá-los na sua chegada. Vai tentar mostrar que estão errados? Sim. Mas como, se não terá luz para iluminá-los? Posso não ter luz para mostrar-lhes que estão errados, mas eu tenho um chicote novo, uma espada nova e uma estrela no cabo, uma grande capa negra para ocultar o meu esqueleto e um enorme tridente pontudo para lembrá-los que nas trevas não há perdão, só castigo. E ele saiu gargalhando alto, e eu fiquei a meditar em sua história. Fim. Taluiá, como é conhecido entre seus irmãos de luz, significa filho que caminha sob a luz da justiça divina.